Convido a preciosa atenção da congregação para a leitura bíblica no Evangelho de João, capítulo 15, versículos 1 a 8. João 15, 1 a 8. Onde lemos assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Deus e Pai, estamos diante da Tua palavra, que é a verdade, e suplicamos a Ti que o Teu Espírito Santo ilumine nossas mentes e corações, para compreendermos a vontade do Senhor e andarmos consoante os Teus caminhos, em nome de Jesus. Amém. Hoje é o primeiro domingo do mês, a mesa do Senhor está posta, e nós queremos nos preparar convenientemente para este ato. E algo que precisa estar muito claro na nossa mente é que esta mesa simboliza a nossa união, nossa comunhão com o Senhor Jesus. Ele assim a instituiu para que repetidamente pudéssemos celebrá-la, com o intuito de percebermos que a nossa vida agora não é mais a mesma desde que conhecemos a Jesus. Porque agora nós temos uma vida em Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele disse: assim como recebestes a Cristo, assim andai nele. E este verbo andar, na lavra de Paulo, sempre significa o viver, a vida diária. Até porque a vida é esse deslocamento mesmo, né? A gente sai daqui para ali, para colar, retorna. É a nossa vivência diária, que não é meramente um ato religioso, dominical, quiçá, mas sim uma vida 24 horas por dia na presença do Senhor. É o nosso viver em Cristo. Por isso, a nossa proposta de reflexão bíblica para esta manhã, preparando-nos para a mesa do Senhor, é estarmos vivendo em Cristo. E esta passagem que escolhemos para a nossa reflexão, ela está no bojo de um discurso derradeiro que Jesus teve junto a seus discípulos na antevéspera do seu sacrifício lá no Calvário. Esta mesa simboliza a dádiva de Jesus na cruz, para morrer em nosso lugar, derramar o seu precioso sangue que nos purifica dos nossos pecados e estarmos em comunhão com Ele, recebermos a sua vida, podermos viver em Cristo. E naquele ato, Jesus discursou relembrando muitas coisas que havia tratado ao longo do seu ministério terrenal. Quando você vem para João 13, você já está nesse contexto, e 14, 15, 16 e 17, tudo faz parte de uma única noite, em que Jesus revisa esses princípios e valores. E no meio de tudo isso, ele evoca a figura singela, própria e peculiar da sua época, que era a vida agropastoril. E nela percebe a plantação de uvas maravilhosas, ligadas a uma videira essencial, e isso evoca a memória do cuidado do nosso Deus para conosco. Um cuidado em que o Senhor é, de fato, um agricultor que cuida diligentemente da sua videira, dos ramos que estão ligados a ela. E isto traz para nós o sentido
de uma vida em Cristo, de estarmos vivendo em Cristo. E eu creio que algumas lições podem ser aqui pinçadas para a nossa edificação, para que de fato nós possamos estar vivendo em Cristo no cotidiano das nossas vidas. E eu quero ressaltá-las aqui. A primeira delas, em Cristo, nós temos forças insuperáveis. Porque as nossas energias às vezes vão baixando, né? Tantas demandas na vida, tantas dificuldades, realidades que às vezes sugam toda a nossa força, mas quando nós estamos recebendo a energia, estamos recebendo a graça, estamos recebendo a vida de Cristo, as nossas forças se renovam. No dizer do profeta Isaías, até os jovens, os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, não se cansam, não se fatigam, porque as forças são renovadas e elas são, nesse sentido, insuperáveis. E Jesus, para alertar a esse respeito, diz aqui no versículo 5, só atentem para uma coisa, sem mim nada podeis fazer. Às vezes a gente acha que é muito forte por si mesmo, que pode todas as coisas. Isso é muito próprio assim, do jovem, no vigor das suas forças físicas, mas às vezes isso também nos alcança já na maturidade, quando não na longevidade, especialmente nesta, em que a gente se acha tão experiente, né? Tão capaz. A gente pode contar em verso e prosa tudo que já passou na vida, quase que dispensando o concurso, a força que vem de Jesus. Mas jamais, seja do alto da nossa experiência de vida ou da nossa força física e intelectual, nós não podemos prescindir da vida de Jesus, porque ela é que nos impulsiona e relembrarmos constantemente essa declaração de Jesus: sem mim nada podeis fazer. E talvez no detalhe observar quantas coisas a gente já tentou fazer por conta própria. Projetos, planos, propósitos, empreitadas, atividades, seja num plano muito pessoal, doméstico, ou mesmo eclesial, não é mesmo? Quando nós, como igreja, queremos tocar para frente um projeto e a gente ouvida a força, o poder do Senhor, nós nada podemos fazer sem Ele. Mas com Ele, as nossas forças são realmente reabastecidas e elas se tornam insuperáveis. Não há abatimento, não há contrariedade, não há oposição, não há perseguição que nos derrubem, que nos abalem, que nos abatam. Muitas vezes, sim, atribulados, mas jamais derrotados, como Paulo vai dizer na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4. Então, esta é a primeira lição. Temos que ter a vida em Cristo. Esta mesa nos remete a esta realidade, porque nele, nós temos as forças insuperáveis. Mas em segundo lugar, aprendemos nesse texto que em Cristo nós temos vínculos inquebrantáveis. Nós estamos jungidos, nós estamos ligados, nós estamos numa linguagem hoje de informática linkados, conectados à própria vida de Deus. E este é um tema bastante recorrente só nesta passagenzinha que nós lemos aqui. Porque o Senhor Jesus também nos alerta: permaneçam em mim, permanecei em mim. Ele diz com toda clareza no verso 4, permanecei em mim, porque eu vou permanecer em vocês. E só insistindo, assim como o ramo não pode produzir fruto se não permanecer da videira, assim também vós não podeis dar se não permanecerdes em mim. Um vínculo inquebrantável. E os elementos que vamos tomar logo a seguir.
pão e vinho, na sua mais absoluta singeleza. Tem alguma coisa mais simples do que isso? Imagine se Jesus, na hora de instituir a ceia, ele fosse se cercar de todos os alimentos que eram próprios da Páscoa judaica, né? Os nossos irmãos da junta diaconal teriam que ontem à tarde assar um belo cordeiro, né? E hoje a gente teria aqui aquele aroma, né, de um gostoso cordeiro, e aí cada um ia tirando um pedacinho, né? Jesus foi bastante econômico naquela mesa pascal farta que ele tinha diante de si. Nesta cena, só tomou o pão, só tomou o cálice, mas dizendo: isto é símbolo de uma aliança, de um vínculo inquebrantável, porque muita coisa conspira para quebrar essa aliança. Muitas realidades da vida vêm nos puxar para um lado e para o outro, mas se nós estamos conectados verdadeiramente a Jesus, esses vínculos jamais serão quebrados. E Jesus avança um pouquinho, porque ele não apenas diz para que nós permaneçamos nele, mas especificamente ele vai dizer que é preciso que a gente permaneça nele com base na sua palavra. Versículo 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. É por isso que nós temos a Escritura Sagrada como a palavra de Deus. Este livro santo não é apenas um livro religioso, como são tantos livros religiosos. Nós entendemos que por esse instrumento Deus se dá a conhecer, Deus se revela a nós. A fé cristã não é uma fé introspectiva, é uma fé objetiva, porque ela é revelada. Deus manifestou o que deseja de nós. Deus se dá a conhecer a nós. E ao irmos à sua palavra, nós o conhecemos naquilo que é possível dele conhecer. Certamente, não temos a capacidade e a competência de esgotar o conhecimento de Deus, mas o que é necessário está contido aqui. E é na medida que nós permanecemos nessa palavra, que nós não a abandonamos, que nós a tomamos como manual, nossa regra única de fé e prática, é que os nossos vínculos se tornam mais fortes ainda, e nada vai quebrar este elo. Nenhuma circunstância vai tornar-nos afastados do Senhor. Então é mistério, ao recebermos os elementos da mesa aqui postos, realçarmos o valor e a importância desses vínculos. Vínculos que também acabam carreando para a vida de oração. Que note bem o verso 7, que apela para estarmos ligados à palavra de Deus, termina dizendo assim: e tudo que vocês pedirdes vos será feito. Porque quem está nesta íntima comunhão com o Senhor, neste vínculo inquebrantado, só roga ao Senhor aquilo que é vontade do Senhor para a sua vida. E certamente o Senhor assim o cumprirá. O que Ele prometeu, Ele vai nos dar. Forças insuperáveis em Cristo, vínculos inquebrantáveis em Jesus, mas por fim em Cristo nós temos frutos intermináveis, porque o verso 8, que vai nos colocar como verdadeiros discípulos de Jesus, diz assim: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Uma videira não existe para ser admirado pela sua beleza, se é que ela tem alguma beleza extraordinária, ou mesmo para que a gente aspire o seu aroma, que certamente é muito agradável. Ela precisa produzir a uva. Esta uva que depois pode ser saboreada in natura, ou pode ser amassada para um bom suco ou um vinho puro, ela precisa frutificar. Nós somos os ramos ligados à videira que é Jesus, que tem o Pai como agricultor que cuida, para que na medida em que os ramos estão cheios da uva, o Pai possa vir colhê-los, para que a gente produza mais frutos ainda. O nosso fruto não pode ser outro senão aquele em que nós, ao proclamarmos o Evangelho de Jesus, mais gente
vai estar conhecendo esta mesma verdade, e esses frutos vão se multiplicando, e a igreja do Senhor vai sendo alastrada, e ela vai dominando toda a face da terra, através da vida de Jesus. Mas é preciso que a gente considere a abundância, o transbordamento. Jesus não instou com os seus discípulos, e de resto conosco, que somos também seus discípulos, a que apenas frutificasse. Vai frutificando, vai fazendo alguma coisinha aí. Vê se você não fica assim, no vazio. Não, o desafio é gigantesco. Nisto é glorificado meu Pai, 2 pontos, que deis muito fruto. Não é pouco fruto. A gente não pode ficar satisfeito com pouco. A gente não deve bastar-se a si mesmo. A gente não deve de repente dizer assim, mas está tão bom, já fizemos tanto, não fizemos ainda o que era nosso papel fazer. Precisamos constantemente estar frutificando. Por isso, o desafio é esse. Frutos que não se esgotam. Frutos que, uma vez colhidos, abrem espaço para que novos frutos sejam cultivados e venham também a render resultados maravilhosos. É por isso que esta igreja que neste ano completa 135 anos. Eu quero fazer aqui alusão, com muita alegria, a uma dileta família que vem visitar-nos hoje, que faz parte das raízes desta igreja, a família Bodi. Vou pedir a gentileza agora, quebrando o protocolo, todos da família Bodi ficarem em pé um minutinho, porque é um grupo bem considerável. Quando você lê as atas da fundação da nossa igreja lá em 1888, tem a família Bodi presente, que depois se dispersou, mas hoje trouxemos eles aqui com muita alegria, com muita gratidão. O Fabrício, que é o nosso historiador mor, os trouxe aqui conosco, e vocês são muito bem-vindos. Na saída vão receber nossa lembrança especial. Obrigado, podem assentar-se. Isto é que é frutificar. De 1888, hoje uma comunidade que já se estende para tantos lugares no Brasil e no mundo, por causa desses frutos intermináveis, e que a gente tem que dizer hoje, participando da ceia, eles ainda não se esgotaram. E nós receberemos os elementos, participaremos deles, no compromisso de continuar frutificando, para a honra e para a glória do Senhor, porque é desta forma que Ele mesmo reconhece que é glorificado. Vimos aqui nesta manhã, Senhor, ratificar a nossa confiança, a nossa fé no Senhor. Por isso, fazemos nossas as palavras deste hino entoado agora. Eu creio sim, nós cremos sim, Jesus por nós morreu. Foi sobre a cruz, com grande amor, que por nós Cristo padeceu. E assim, ó Deus, renovamos as nossas forças em Ti, porque os nossos elos estão muito firmados em Ti, e queremos a partir disso frutificar para a honra e para a glória do Senhor. Despede-nos com a Tua paz e a Tua bênção, é o que Te pedimos em nome de Jesus. Que a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infindo do Pai e as ternas consolações do Espírito Santo repouse sobre vós, convosco permaneçam agora e para sempre. Amém.